amores, que saudade de vocês! Espero que hoje estejam bem animados, porque o conteúdo super importante. Vamos trabalhar concordância nominal. Se vocês se adequam à concordância nominal, já tem uma grande chance de crescer na coesão, na coerência textual. Aí vai deixar o outro professor feliz, o Lucas, e vai me deixar duplamente feliz. Então fiquem atentos, porque nós vamos trabalhar hoje as regras básicas e algumas situações mais peculiares. Mas nada que vocês passem por aperreios, porque vocês são desenrolados. Então vamos lá? O critério básico de concordância, ele nos diz o seguinte: as palavras que rodeiam o núcleo, aquelas que determinam as situações nucleares, elas devem concordar em gênero e número com o núcleo. Como estamos falando de nome, geralmente esse nome vai ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Entra nesse critério também os pronomes. Então eu quero que vocês prestem atenção a este exemplo. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. A primeira coisa que eu devo fazer quando eu for trabalhar uma concordância nominal, observar quem é meu núcleo nominal. Eu tenho 2 grandes sintagmas numa oração. Um verbal, que vai compreender o predicado, e um nominal, que compreende o sujeito e tudo aquilo que permeia o sujeito. Mas lá no meu predicado, ainda que eu tenha um núcleo verbal, junto com os complementos de verbo ou com complementos nominais de objeto, eu também posso ter um outro núcleo nominal e preciso estar atento a isso. Mas vamos aqui. Meu núcleo, brinquedos. Se eu tenho uma palavra no masculino, plural, todos os determinantes, todas as palavrinhas que acompanham devem estar também no masculino, plural. E é isso que aconteceu. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Claro que a relação do verbo ocorre pela questão do sujeito. Então, aí nós temos artigos, pronomes, numeral, adjetivo, tudo concordando com o nosso substantivo. Essa observaçãozinha vocês vão ler, mas é só o que eu falei. Cada palavrinha dessa obedeceu esse critério em função da palavra nuclear. Essa regra geral é bem simples, eu não acredito que vocês tenham dúvida. Ninguém aqui vai dizer que os meninos é bonito. Ainda que na nossa fala muita coisa seja permitida, a concordância nominal facilita muito a vida da gente. Vamos agora conhecer alguns casos especiais de concordância, esses que promovem a dúvida na hora da escrita. Vamos iniciar com o adjetivo referente a vários substantivos. Nós vamos ter 2 formas de trabalhar essa concordância. Ou eu pego o meu adjetivo e concordo tudo com o masculino e levo para o plural. Ou eu posso pegar esse adjetivo e fazer uma concordância com a palavra mais próxima. Mas vamos ver como isso ocorre. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Tomando o exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. Vejam que nesse aspecto apenas a concordância deu com secretário. Mas eu também posso trazer essa concordância para os 2. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Ambas estão corretas, fica a gosto do freguês. Estou mostrando as 2 possibilidades de vocês lacrarem na concordância. Vamos ver mais um caso. Só um minuto, vou aqui rapidinho. Quando o adjetivo vier pós-posto a 2 ou mais substantivos. Lembrando, né, gente? Pós-posto está após. Tomando um exemplo, ele apresentou argumento e razão justos. Eu posso ter a mesma situação do exemplo anterior. Posso concordar com os 2 ou posso fazer a concordância com o mais próximo. Ele apresentou argumento e razão justa. Veja aqui, ó, palavra feminina, palavra masculina. Se eu vou trabalhar com ela, tudo vai para o feminino, fazer essa concordância com o mais próximo.
Se eu quero que ambos estejam presentes no processo, levo para o masculino plural. Ele apresentou argumento e razão justos. Ô Sandra, e se eu quiser concordar com o argumento, pode? Pode. Troca a ordem na frase, ó. Ele apresentou razão e argumento justo. Concordei só com o masculino, concordei apenas com o feminino ou fiz a concordância com os dois? Super fácil. Vamos a um próximo exemplo. Quando o adjetivo vier anteposto ao substantivo, precisam aí ter um pouquinho mais de atenção, certo? Porque nós vamos precisar relembrar de duas classezinhas gramaticais e duas funções atribuídas a elas. Quando o adjetivo é predicativo do sujeito e quando o adjetivo é adjunto adnominal. Para quem está esquecido, um adjetivo assume função de adjunto adnominal quando acompanha o substantivo e ele é predicativo quando ele qualifica. Maria está bonita. Esse bonita, ele é um predicativo do sujeito. É uma qualidade que está totalmente ligada ao sujeito. Mas quando eu digo que a menina bonita está na festa, esse bonita é um adjunto adnominal. Está lá próximo da menina, mas não está categorizando. Está apenas ampliando essa informação. Então vamos para o exemplo. Nunca vi tamanho de desrespeito e ingratidão. Um adjetivo, dois substantivos pós-postos. Só que tamanho aqui assume função de adjunto adnominal. Essa frase está na ordem inversa, vocês também precisam estar atentos a isso. O sujeito não veio no começo, perdoe-me, não veio no começo da oração, veio o advérbio, né? Advérbio de negação e o verbo. Permaneceu fechada a porta e o portão. Olha lá, eu posso trabalhar essa relação concordando com o mais próximo, quando ele for predicativo do sujeito, ou concordando com ambos no masculino plural. Vão ouvir isso várias vezes hoje. Permaneceram fechados a porta e o portão. A atenção está aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho que perceber que esse adjetivo veio antes, para que eu possa trabalhar essa concordância sem me preocupar com determinantes. Porque quando ele vem após, ele vai trabalhar com os artigos. É o que nós vamos ver agora. Quando dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo está determinado por artigo. Esse erro ele é mais comum na escrita de vocês, mas a partir de hoje eu aposto que ninguém erra mais. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Ou eu faço isso, ou eu pluralizo o meu artigo e deixo os dois referentes no singular. Vamos pegar o exemplo. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Quando eu determino essas duas situações, ocorre uma elipse. Por isso que você não precisa levar o artigo para o plural. É como se eu dissesse assim: o meu professor ensina a língua inglesa e ensina a língua francesa. Quando eu quero deixar essa atribuição no determinante, eu posso usar o exemplo desta forma. Meu professor ensina as línguas. Pluralizei o determinante? Vou pluralizar o substantivo. Mas aí, ó, inglesa e francesa permanecem inalterados, sem a necessidade da repetição do artigo. Só ler mais um pouquinho que vocês aprendem isso aí com facilidade. Agora, eu quero que vocês concentrem a atenção. Essas palavrinhas, elas são chatinhas se não prestarem atenção quando elas são adjetivo ou quando elas são advérbios. Nós vamos trabalhar com alguns casos particulares de concordância nominal. A priori, as palavras menos, alerta e pseudo. Essas palavrinhas são advérbios. Por God, nunca digam seja menos, não matem-me. Então, olha lá.
os soldados estavam alerta. Há menos pessoas do que prevíamos. Independente da circunstância em que estejam, essas palavras, quando forem advérbios, não sofrerão modificação. Outra coisa bem interessante são esse trio aqui, né? Trio não, é um quarteto. Proibido, necessário, bom e preciso. O que é que vai mandar na concordância dessas palavras? A presença ou ausência de artigo. Se eu trabalho sem artigo, elas permanecem inalteradas. Se eu disser aqui a vocês, a água é bom, pode ser que alguém ache que eu pirei, mas a frase estaria corretíssima. Para que água seja boa, eu tenho que trazer um artigo. A água é boa. Sem ele, água é bom. Então, é só estar ligadinho nessa presença ou ausência de determinantes. Tenho aqui 3 exemplos. É proibido entrada, cerveja é ruim, coragem é necessário. Então, vocês observem que se a palavra estiver acompanhada de determinante, aí ela muda a concordância. É proibida a entrada. A água, troquei esse nome, é boa. A coragem é necessária. Ok? E isso acaba aí facinho. Termina. Terceiro caso. As palavrinhas bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Eu vou apresentar como elas concordam e depois eu vou dar o famoso macete de vocês não errarem, certo? Quando tem valor de adjetivo, concordam com o substantivo. Então, vamos para os exemplos e em seguida eu vou mostrar aqueles macetes prometidos. Serviu-nos meia porção de arroz. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Os automóveis estão caros. As frutas estão baratas. Já é meio-dia e meia. Todas as expressões destacadas estão assumindo o valor de adjetivo. Por isso que elas tiveram algumas flexões. Quando elas mesmas encontram-se na posição de advérbio, elas não mudam. Vejam só. Maria está meio aborrecida. Não usem que a bichinha está meia. Meia é para os pés. Os alunos são bastante estudiosos. Ô Sandra, e qual é a diferença aqui de conversamos bastantes e os alunos são bastante? Exatamente a categoria gramatical. Mas, eu vou dar só um fiozinho dos meus macetes. Eu diria que os alunos são muitos ou muito? Eles são muito estudiosos. Quando eu faço essa troca, eu sei que estou trabalhando com advérbio. Então, a palavrinha não altera. Esses automóveis custam caro, as laranjas custam barato, estamos muito cansados. Se tiverem dúvida, anotem, eu vou ter aquele momento zoom. Vamos ver agora os macetes famosos. Depois dessa, ainda tinha uma. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, concorda também com o substantivo a que se refere. Muita gente tem dúvida do uso de anexo e vocês vão ver que ele concorda diretamente com o substantivo. Seguem anexos, plural, os documentos da partilha de bens. A carta segue anexa. Os documentos estão inclusos. Ela mesma redigiu a carta. Mesma, preste atenção, tá? Também vai de acordo com o substantivo. Eles estão sós. Estou quite com você. Muito obrigada, disse ela. Lembrando que o obrigado, se for de grupo, vai para o plural. Masculino, quem fala, não é? Mas o homem fala obrigado, a mulher obrigada. Os advérbios só, equivalente a somente, menos e alerta, e as expressões em anexo e a sós são invariáveis. Porém, se vocês tiverem dúvida do uso de anexo, na hora de pluralizar, vocês podem usar a preposição em e dá certo. Segue ou seguem em anexo. Fica tranquilo. Elas só esperavam uma nova oportunidade,
Leia a carta e veja as fotografias em anexo. As meninas ficaram a sós no quarto. Agora o macetezinho de diferenciar adjetivo de advérbio. Quando a palavra só equivaler a sozinho, será adjetivo. E, portanto, concordará com o substantivo. É aí que eu sei se eu vou usar só ou sós. Quando a palavra só equivaler a somente, ela será advérbio. Vai mudar nunca. Quando a palavra bastante equivaler a muitos ou muitas, ela também vai para o plural. Porém, será adjetivo. Isso não ocorrendo, ela é advérbio e não varia. A palavra meio, equivalente a metade, é adjetivo. Muitas vezes nós vamos entender como numeral, ela traz essa aparência também e concorda com o substantivo. A palavra meio, equivalendo a um pouco, é advérbio e não varia. Deixa eu dar uma dica para vocês arrasarem concordância nominal. Treino. Façam os exercícios, anotem suas dúvidas e vocês vão arrasar. O conteúdo não é complexo, ele exige um pouquinho mais de leitura e muito treino. E se garantam com concordância nominal, porque daqui a 2 semanas veremos a concordância verbal. E eu preciso que vocês estejam top de linha na nominal para a gente ter uma sequência bem legal. Beijo no coração, morrendo de saudade.